Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu me chamo Jeane, sou cristã, filha do Deus vivo e tenho certeza que independente do dia e horário que você está vendo esse vídeo, foi o Senhor que te trouxe aqui e eu gostaria de compartilhar algumas palavras de edificação com você. Ensinar é uma das coisas que me gera prazer e alegria. E esse é um dos motivos pelos quais eu resolvi criar esse canal, porque eu gostaria de compartilhar com aqueles que o Senhor trouxer até a mim, palavras de vida, de edificação, de ensino, daquilo que o Senhor ministra em meu coração, né? Palavras de sabedoria. Mas hoje eu gostaria de tratar, né, de algo que me chama muita atenção no livro de Jonas, logo ali no primeiro capítulo. Capítulo 1, no versículo 3, está escrito que Jonas fugiu da presença do Senhor. Logo nos primeiros versículos ali, Jonas é chamado, a palavra do Senhor vem a Jonas e pede para que Jonas vá depressa à cidade de Nínive e que Jonas pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a presença do Senhor e o Senhor está oferecendo a Nínive a oportunidade de arrependimento. E Jonas se recusa a fazer isso e ele faz isso fugindo da presença do Senhor. E no versículo 3 do capítulo 1 de Jonas está escrito assim: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. E algo me chamou muito a atenção aqui é que Jonas pagou, né? Ele financiou a fuga dele. E é importante a gente saber que todas as vezes que Deus tiver um chamado para a vida da gente, seja qualquer que seja esse chamado, seja esse chamado cuidar da casa, dos filhos, seja esse chamado exercer uma profissão acadêmica, seja esse chamado ser um profissional liberal ou ser um profissional, um empreendedor, seja esse chamado relacionado ao ministério, não importa, mas o fato é que Deus tem um chamado para cada um de nós. Antes mesmo de Deus nos criar, Ele nos conheceu. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, eu não vou me lembrar o versículo, está escrito, né, que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conheceu. Isso significa que Deus não te selecionou aleatoriamente depois que você nasceu para viver algo, mas que antes mesmo de você nascer, o Senhor te desenhou para viver algo e para fazer algo. E que toda a tua jornada e a tua vida, ela foi se encaminhando para que o cumprimento desse chamado de Deus para a sua vida se efetivasse, né? E Jonas, ele tinha esse chamado de levar uma palavra de arrependimento para Nínive. Só que Jonas resolveu que ele não queria levar essa palavra de arrependimento. Logo no começo não diz aqui por que o Jonas decidiu não pregar e não levar essa palavra, mas o fato é que ele escolheu não ir atrás daquilo que ele foi feito para fazer. E ele resolve fugir. E nessa fuga ele paga a fuga dele. E quando eu li a primeira vez, assim, mais atenta a esse capítulo, já há alguns anos atrás, o Senhor me trouxe uma pergunta. Ele me perguntou assim, o que é que você... Eu até escrevi, né? Qual está sendo a sua moeda de troca para fugir do meu chamado? É bem forte, né? Porque muitas vezes nós usamos coisas lícitas, presentes dados até por Deus mesmo, para financiar e pagar a fuga do nosso chamado. E eu preciso te dizer uma coisa: mesmo quando você mesmo não financiar a sua fuga, o diabo se encarregará disso e ele vai prover pessoas para poder pagar a sua fuga. Mas eu preciso te dizer que Deus não desiste de você. E Ele insiste naquilo que Ele te chamou e que Ele te desenhou para fazer e ser. No próximo versículo, no versículo 4, está escrito assim: O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. E eu preciso te dizer que, nesse momento, foi o próprio Deus que fez soprar um grande vento. Não foi
forças naturais que fez aquilo acontecer. Mas o próprio Deus, na sua infinita sabedoria e domínio e poder, fez soprar um vento muito forte. E no momento que aquele vento forte soprava, Jonas estava dormindo, né? Então, quantas vezes nós estamos passando por tempestades, estamos ignorando essas tempestades ou esses sinais do Senhor e ficamos apáticos àquilo que Deus está fazendo para chamar a nossa atenção. Existem eventos na sua vida que acontecerão certamente com a intenção de Deus te chamar a atenção, de chamar a sua atenção. E esses ventos, eles não vão ser para te matar. Ele é para te despertar, para que você saia da direção errada e volte para a direção certa. No próximo versículo, no 5, está escrito assim: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Uma coisa que eu preciso dizer é que quando você fugir do teu chamado, quando você fugir do propósito que Deus desenhou para a sua vida, não é só você que vai perder algo. Claro que o que Deus tem para você é sempre melhor para a sua vida, mas o seu chamado, ele não diz respeito a você, ele diz respeito ao outro. Tanto que Deus chamou, Jonas para pregar arrependimento para toda uma cidade. Então, quando Jonas foge do chamado dele, ele não só está prejudicando a Nínive por não ouvir essas palavras que o Senhor colocou no coração dele, como as pessoas que estavam naquele barco, no barco da fuga, naquele roteiro, naquele caminho, também passam a ter perdas. Então, quando a gente foge da direção daquele que Deus nos deu, nós vamos ter prejuízos, nós vamos acabar perdendo. As pessoas que seriam abençoadas por aquele chamado nosso também vai ter perdas. E além disso, as pessoas que estão próximos de nós, na rota de fuga, também vão ter perdas materiais. E quem sabe se aqueles homens não descobrissem ali a intensidade daqueles ventos, quais seriam e se não seriam capazes até de levar toda a tripulação à morte. E, por fim, a gente sabe lá no último versículo do capítulo 1, no versículo 15, o pessoal que estava ali no barco, os marinheiros, pegaram Jonas e lançaram ele no mar, que estava enfurecido, e de repente esse mar se acalmou. E aí aqueles homens, tomados de grande pavor e de temor do Senhor, ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meio de votos ao Senhor. Perceba que até o erro de Jonas fez pessoas se inclinarem os seus corações para o Senhor. Até que não conhecia o Deus de Jonas, temeu aquele Deus. E como que às vezes nós que conhecemos a Deus, ou dizemos conhecer a Deus, ou tentamos conhecer a Deus, sabemos das consequências da nossa fuga. Nós que conhecemos a Deus e sabemos das consequências dessa fuga não só para nós, mas para o outro, muitas vezes não tememos ao Senhor. E eu vejo nesse momento um temor daqueles homens maior do que do próprio Jonas. E eu preciso te dizer que com as coisas de Deus não se brinca, e com Deus não se brinca. Nós não podemos brincar com Deus. E aqueles homens lançaram Jonas no mar, e o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas, e ele ficou no ventre daquele peixe por 3 dias e por 3 noites. E tem uma mensagem muito interessante aqui. Jonas ficou na barriga daquele grande peixe 3 dias e 3 noites. E lá dentro da barriga do peixe, Jonas orou ao Senhor Deus. No capítulo 2 ele tá dizendo bem isso, que dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele se arrepende, ele resolve voltar, pro chamado dele, e ele é expelido pelo peixe, e ele sai ali daquela tormenta. Ele sobrevive e ele vai pregar a Nínive. Inclusive, Nínive se arrepende,
né? O resultado de todo esse processo é bom, no final das contas. Os marinheiros sobreviveram, Jonas sobreviveu e a cidade de Nínive se arrependeu e foi salva. Mas será que se Jonas não tivesse ido, o Senhor não levantaria uma outra pessoa para falar a Nínive? E talvez Jonas morreria sem cumprir o propósito, mas o Senhor não deixaria de alertar a cidade de Nínive, ainda que Jonas não fizesse aquilo a qual foi chamado para fazer. Mas uma coisa que eu quero te chamar a atenção é sobre o terceiro dia. Jonas fica 3 noites e 3 dias na barriga do peixe. Esse foi um processo, um sofrimento de 3 dias, 3 noites, que foi por sinal, inclusive, já figurava aquilo que aconteceria com Cristo, né, na cruz, que ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Esther, quando ela é chamada, né, quando ela está ali como rainha já, depois dela passar um ano se preparando, e ela já é rainha e o povo judeu está sobre a ameaça, ela chama o povo, né, suas servas, para jejuarem com ela, e ao terceiro dia de jejum, a Esther se coloca diante da presença do rei Assuero, e ele estende o cetro de justiça sobre ela e aceita que Esther esteja na sua presença. Essa palavra nos mostra que nós não devemos nos apegar ao dia mau, né? Dias maus virão para todos nós, mas nós precisamos ao terceiro dia nos levantar, sabe? Sair do mais profundo mar, do lugar mais escuro, sair da caverna. Nós precisamos sair do lugar de nos esconder, de temer e crer que o nosso Redentor vive, que por fim se levantará por nós, que ele já conquistou, Jesus já conquistou na cruz tudo que nós poderíamos precisar, e nós precisamos apenas acessar tudo que foi conquistado. E às vezes nós ficamos apegados ao poço. O Senhor está te dando uma corda para você sair do fundo do poço, e você não quer sair de lá. E eu aprendo uma coisa com a crucificação: o maior sofrimento que podia existir foi o sofrimento que Jesus sofreu, porque ele veio em carne, não pecou, levou sobre si o nosso pecado, toda a ira de Deus, e além dele levar sobre si o nosso pecado e toda a ira de Deus, ele foi ao inferno e tomou a chave da morte do inferno. E esse foi o maior sofrimento, né? Um Deus que se esvaziou de si, se tornou homem como nós, para que pudéssemos ter acesso ao Pai novamente. E ele viveu tudo isso em 3 dias. E você fica apegado ao poço, ao calabouço, aos dias ruins e não sai. E a mensagem de esperança de Deus hoje é: levanta, sai desse poço que te jogaram, não fica aí não. Deus está jogando hoje uma corda, uma mensagem de esperança, uma mão amiga. Deus está te colocando em novas mesas, em novos lugares, porque o Senhor é que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito, e são pensamentos de paz. São pensamentos de paz e de alegria e de vida, para dar o melhor fim para você, para nós. E agradeço aqueles que ficaram até aqui, que ouviram até aqui. Peço, já que você ficou até aqui, se inscreve no canal, curte, né? Ative as notificações para receber quando ter vídeos novos postados. Compartilha com aquelas pessoas que você acredita que pode ser edificada, aquelas pessoas que você acredita que podem ser edificadas por essa palavra, tá? E se você não está inscrito, se inscreve e seja muito bem-vindo a esse canal. Eu espero que o Espírito Santo de Deus faça, não só em vocês, como em mim, coisas novas, coisas grandes. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pela tua direção, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor. Coloco diante do Senhor os meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo e peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, lançar sobre eles, Senhor Jesus, a tua justiça, a tua paz, o gozo do Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Jesus, tirando eles do calabouço da tristeza, da morte, do desânimo, Senhor, da ruína.
e que eles sejam, Senhor, alcançados por essa graça maravilhosa que foi alcançada por Cristo na cruz do Calvário. Lançamos sobre a cruz de Jesus, Senhor, todas as angústias, enfermidades, dores e sofrimento. Profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que haverá vida, Senhor, na vida de cada um que aqui está vendo esse vídeo. Que haverá, Senhor, um romper do Senhor. Que haverá, Senhor Jesus, um entendimento para cada um que aqui está, Senhor, de qual é o seu chamado, para onde devem seguir, Senhor. E que nenhum, Senhor Jesus Cristo, nenhum dardo inflamado do maligno tocará essas pessoas. E que o Senhor, na tua bondade, tocará na alma, no espírito e no corpo, Senhor, trazendo saúde, Senhor, em todos os âmbitos da vida dessa pessoa. Eu te agradeço por tanto amor. Em nome de Jesus é o que eu te oro. Amém. Um beijo e até a próxima.